Boa noite, pessoal. Estamos hoje a iniciar mais um dia de estudo, né? Agradecendo a presença de todos vocês aqui. Então vamos dar continuidade à segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem dos desencarnados. Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Será que eles desencarnam e precisam das palavras para se comunicar? Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Ou seja, o seu perispírito traz aquilo que realmente ele é. E por quê? Como a gente sempre disse aqui nos capítulos anteriores, à medida que nós fazemos aquela reflexão no momento do desencarne, essa reflexão traz marcas no nosso perispírito, positivas ou negativas, e essas marcas são visíveis. Quando encarnados, nós podemos esconder mostrar uma aparência, falar de um sentimento de forma diferente do que a gente está pensando. Às vezes você até não gosta da pessoa e fala: "Ai, querida, como está? Tudo bem?" Quer dizer, você consegue mascarar os seus sentimentos. Mas na espiritualidade não. Nós temos uma vibração numa frequência e essa vibração é transformada em cor. E por essa cor nós podemos ser identificados, nosso perispírito é identificado. Então, isso ocorre porque no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e de seus sentimentos, acomodando-se à síntese que angaria, maior cabedal de tempo e influência. Por exemplo, todo mundo sabe quando uma pessoa está feliz por conta do sorriso. Então você bate o olho e fala: alguma coisa boa te aconteceu. Pronto. Se você conhece bem a pessoa, você fala: se é aquilo que eu estou imaginando, você fala: acabou, não precisa nem contar. O outro já sabe o que aconteceu, comprou a casa, comprou o carro e etc. E quando você está muito bravo também, ou quando você não gostou de algo, não é necessário você falar que não gostou. A sua expressão mostra claramente que você não gostou. E é isso que ele se refere, quer dizer, nós podemos economizar tempo e palavras de acordo com as nossas reações e as nossas expressões. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar, ou seja, criar, com as suas próprias ideias, quadros vivos que lhe confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em circuitos mentais de arte e beleza. Tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Então, na espiritualidade, nós conseguimos plasmar o nosso pensamento como se fosse uma televisão. Quer dizer, ele pode dizer: olha, aquele dia, naquela situação, você consegue criar uma tela em que aquele dia, aquela situação se repete e o outro pode verificar isso. Esse é um recurso muito utilizado na doutrinação pelos doutrinadores que têm evidência, por exemplo. Marcos é um exemplo disso. Ele conversa e quando o espírito está muito endurecido, muito resistente, muito firme no seu posicionamento, às vezes numa postura de vingador, de juiz, e que aquele sujeito merece sofrer e eu vou ser o cara que vou fazer ele sofrer, o Marcos chama, e a espiritualidade cria uma tela que mostra o ocorrido em várias encarnações anteriores,
onde os dois estabeleceram a divergência. E aí a entidade tem condição de ver quem foi que errou. E aí ela cai em si, porque ela, até então ela não relembrava, ou ela oculta isso numa região da sua mente, porque ele causa constrangimento, ela ignora que ela fez aquilo. Mas nesse momento de socorro, eles mostram para ela a situação verdadeira. Outras vezes, quando o cara desencarna e não consegue aceitar que ele desencarnou, não consegue entender, é criado uma tela, olha o seu velório, olha as pessoas que estavam ali, aí ele leva aquele choque e ele acaba se conscientizando que efetivamente aconteceu. Não que ele não tivesse visto, ou ele não tivesse passado por aquela situação, mas é que deleta da mente porque não quer aceitar, então não pensa naquilo. Outros chegam e falam, não, mas eu não sei o que aconteceu. Eu briguei, saí de casa e não sei o que aconteceu, que eu saí de casa muito irritada porque eu não queria ficar com a mãe, o pai, qualquer pessoa assim, e de repente eles falam, e aí, você foi para onde? Ah, eu fui para balada com meus amigos. Falei, usou muito? Ah, só um pouquinho, né? E, ou seja, você já deduz que usou uma droga e a droga foi excessiva, levou ao óbito. Aí eu falo, então, né? Ou o doutrinador fala, e aí, você sentiu uma dificuldade respiratória, né? Na hora ele já começa a manifestar os últimos sintomas. Ele sabe que ele usou, mas ele não quer se lembrar daquilo. E ele vem assim como se abriga com a outra pessoa que fosse culpada daquela situação que ele se encontra naquele momento, tá? Outras vezes ele suicida e ele fala que ele, não, eu não fiz. E a espiritualidade cria esse quadro mostrando o que aconteceu no passado e esse choque traz ele de volta para a realidade. Tá? Então, esse dom, tanto dos evoluídos, né, os mais aprimorados já na escala evolutiva, eles conversam por quadros mentais do que desejam comunicar. E os infelizes também usam os quadros mentais para criar zonas de sofrimento para aqueles que eles resolvem obsediar. E aí o sujeito acha que está vivendo aquela situação tenebrosa, quando na realidade pode estar num ambiente que não é bem aquilo que ele está vendo. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhe oferecem sintonia, operam sobre elas a base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a expelir os conceitos. Isso também é muito comum na mesa mediúnica. Então, quando você vem no trabalho, às vezes entidades que vêm trazendo o quadro mental que elas vivenciaram. Então eu estou afogando, e o médium relata realmente que ele estava sentindo como se ele estivesse dentro de um lago afogando. Aí você cria situações também, telas mentais, vou jogar a corda para você pegar. E você manipula essas informações, ele pega e fala, vem comigo que eu vim aqui te salvar. Aí ele vai acalmando para começar a ouvir que ele efetivamente desencarnou, né? Então a gente tem um doutrinador muito bom aqui na casa, que ele começa, é muito interessante quando você vê o trabalho dele, ele fala, a pessoa fala, eu estou aqui no hospital, tão sofrido, tá tão doído, não sei o que, ele começa fazendo pergunta, né? Com todo amor, obviamente, ele fala assim, quando a gente está no hospital, são duas as possibilidades, você sara e volta para casa, ou você morre. Aí ele pergunta, você sarou e voltou para casa? Quer dizer, ele vai conduzindo no diálogo, no final da conversa dele, muito amorosa, é que ele coloca, mas você voltou para casa? Aí a entidade cai em si, que ela não voltou para casa. Então, se ela não voltou para casa, ela passou para o outro lado. Aí nisso já vem algum familiar que se aproxima, ocorre o choro, a emoção e tal. Então, uma coisa muito bonita de ver, e as entidades usam esses quadros mentais. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão
em que o médium, embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, ou seja, o que é o córtex encefálico? É a região pensante, tá? É a região mais lúcida do ser humano, é a parte mais evoluída. No médium, dependendo do tipo de mediunidade que ele tem, ele é anestesiado e o espírito, o pensamento do espírito vai assumir o controle do médium na cabeça, no seu pensamento, né? O espírito não vai entrar dentro do médium, como a gente viu num filme muito famoso aí, que o espírito não entra no corpo. Na realidade, ele modula o pensamento do médium mexendo com as conexões, de forma que ele, às vezes, ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele está expressando o pensamento, mas há os técnicos que vão fazer esse processo de ligação. Então, nesse córtex encefálico anestesiado por ação magnética, ele recebe os ideogramas, quer dizer, que são símbolos, né? E os transmite com as próprias palavras. Ou seja, eu recebo imagens e o médium faz essa interpretação. Então, você observa, às vezes, o médium falar, parece que conversando, a gente pergunta para eles, né, qual é a situação que o espírito, porque às vezes ele chega gritando, mas o ai pode significar muita coisa, né? Pode significar desde uma perseguição, desde um acidente, e aí você não sabe. Aí você vai perguntando o que é, o médium às vezes fala, tenho a sensação de que minha pele queima. Aí você deduz que provavelmente foi um incêndio ou alguma situação. Aí você vai trabalhando essas ideias, porque ele tem a sensação de que a pele queima. Tenho a sensação de que estou sem a cabeça, ou tenho a sensação de que meu peito está aberto. Por quê? São ideogramas, imagens que são colocadas, símbolos que são colocados, e aí ele consegue interpretar e passa isso para nos ajudar. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Então, logo após o desencarne, a linguagem comum, usando o aparelho fonador, acontecerá. À medida que nós vamos nos distanciando da última encarnação, já não tem mais a necessidade de tudo isso. Então, nós podemos, desencarnados, falaremos mais, né? Usaremos mais o aparelho fonador quanto mais próximo estivermos da nossa desencarnação. E à medida que formos permanecendo no plano espiritual, vamos trabalhar mais com telas mentais. É o que nos permite avaliar essa lição nesse momento. Agora a gente vai ver o corpo espiritual, que é o terceiro capítulo deste segmento, né? O corpo espiritual e a volitação, a capacidade de flutuar no ar sem tocar os pés no chão. Que bom, né? Já imaginou? Você ter o corpo tão levinho que não precisa mais carregar esse peso todo? Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Na metamorfose dos insetos, a estólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Então, o que é a metamorfose? Exemplo clássico, o casulo que vira borboleta. Estólise é quando você faz a degradação dos tecidos. Então, para a borboleta transformar do casulo, aliás, da pupa, transformar em borboleta, tem que modificar completamente os tecidos, né? Mas, inclusive da boca, porque a lagarta tem a boquinha voraz para comer a folha. E come, né? Acaba com uma plantação rapidinho. E a boca, aparelho fonador ou aparelho sugador da borboleta, é uma trombinha que ela estica e vai coletar o néctar. Não existe mais, chamado probóscide.
Não existe mais uma boca para mastigar, diferente da lagarta. Então houve uma transformação. Eu destruí o tecido anterior para fazer um novo. Tá, o sistema digestivo da lagarta, imagina, para comer aquele monte de folha. O aparelho digestivo tem uma característica. Depois a gente vê aquela borboleta, esguia, bonitinha, o aparelho digestivo é outro, completamente diferente. Mas o que não muda? O cérebro, o sistema nervoso e o sistema circulatório. Então essa chamada que ele dá leva a gente a deduzir que isso deve acontecer com a gente também. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do estudo, que nós já falamos disso, né? Os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhe era característica, e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para livrar ou sustentar-se no ar, na atmosfera. Tá. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Então, o que nós fazemos? Lá no Sepultura, nós fazemos a estólise do nosso corpo, a degradação do nosso corpo, mas não do corpo espiritual. No corpo espiritual, então, a gente ressurge com uma estrutura anatômica um pouco diferente do que era no físico. Por quê? Nós temos no físico músculos extremamente fortes, porque a gente está contra a gravidade. O tempo todo nós somos puxados para o solo. E essa é a origem dos nossos problemas de coluna, porque a gente quis ficar em pé. Se a gente andasse de 4, a gente não tinha hernia de disco. Já ouviram falar de cachorro com hernia de disco? Eu nunca ouvi falar. Por quê? Anda de 4. Mas ao reerguer na posição, na evolução, a gente expôs a nossa coluna a uma pressão da gravidade acentuada. Lógico que os nossos músculos se fortaleceram para conseguir se mover contra essa força que nos puxa para o solo. Quando desencarnados, não tem mais essa necessidade. A gente não fica mais atarracado ao chão. Por que a gente não voa? Porque a gravidade nos puxa para baixo. Né? Por que a gente não volita? Na realidade, a gente vai volitar a partir do momento que a gente deixar o corpo físico e deslocar dessa ação gravitacionária. E o nosso sistema digestório muda, porque nós não precisamos mais de substâncias sólidas. Passamos a usar substâncias fluídicas quando necessário, de acordo com o primeiro capítulo que nós vimos. Como é que nos alimentaremos lá na frente, tá certo? Então, ao homem comum na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo animal. Além túmulo, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura, e por isso mesmo incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vivem. Nós estamos vivendo, isso é importante a gente perceber, a minha energia está aqui, mexendo com esse ambiente. O que eu falo causa alguma reação em vocês, positiva, negativa ou neutra. A sua mente, a mente de todos, também estão pensando e emitindo ondas. Então nós temos, só de encarnados aqui, um mar de quase 20 pessoas emitindo ondas. Mas os nossos vizinhos também estão emitindo ondas.
E a gente está imerso nesse contexto de ondas mentais, ondas magnéticas, micro-ondas, ultravioletas e um monte de ondas, né? Que a gente está envolto, Wi-Fi. E a gente não se apercebe disso. Então, muitas vezes nos sentimos profundamente desgastados. Por que será, né? Do nada bate um desgaste. Qual será a onda que está chegando até nós? No aspecto magnético, no aspecto mental. E a gente não se apercebe disso. Então nós precisamos muito do nosso corpo, que mesmo em condições adversas, a gente está se sustentando, está doente, está trabalhando. E isso, a nossa mente fica focada mais nas tarefas do dia a dia, nas tarefas do mundo. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria, como as células do corpo físico? O problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica em largas proporções, em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos, cada uma convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Então a mente, ela consegue coordenar tudo. A mente coordena todo o nosso corpo. E coordena todo o nosso organismo. A gente fica bem equilibrado em relação a isso. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Quer dizer, a capacidade de estar em dois lugares, né? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela responder com toda segurança, precisamos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento, ou seja, a gente não está em condição ainda de compreender. Às vezes não tem palavra que possa expressar o que eles querem dizer. Então fica difícil para explicar para a gente como é que funciona. É como se eu exigisse de um cachorro qualquer lógica, qualquer raciocínio. Eu sempre falo do gato miando, né? O gato minhau, minhau, quem é Deus, gato? E o gato minhau, quem é Deus, gato? E o gato minhau. Quer dizer, o gato nunca vai saber quem é Deus, que para ele aquilo não existe no universo dele. E assim muitas coisas nós não conseguimos explicação, porque não há palavras, não existe no nosso universo, ainda pelo estágio que a gente se encontra. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Ou seja, desencarnou, o nosso perispírito caiu, ele pode machucar? Tá? Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Então a gente cai e machuca? Se cair e achar que machucar, vai machucar. Tá? Por que é que ele fala essa questão dentro de condições, vamos voltar aqui, dentro do conceito de relatividade? Quem lembra do livro de André Luiz? Ele começa o livro descrevendo o umbral, arrastando-se pelo chão, urros de dor, fome, sede, roupas em frangalhos, né? E aquela aparência sofrida, ou seja, um corpo todo deteriorado, com certeza cheio de cortes e de machucaduras pelas regiões que andou. Tudo criação da mente, tá certo? Então é possível? Se a sua mente criar isso, você vai criar, ok? Não, isso que falamos? Tá aqui. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Então, são questões que a gente não vai ter uma resposta concreta e efetiva do porquê que isso acontece. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente do corpo espiritual? Então, o que eram os centros vitais? Os centros vitais são aqueles chakras, né? Que algumas religiões chamam de chakras, centros de força, que são os pontos que nós nos comunicamos melhor com a espiritualidade. Então nós temos o coronário, nós temos o central, nós temos o laríngeo, o gástrico, o genésico, que são os centros onde a gente recebe maior influenciação do plano espiritual.
Qual é a ordem de formação? Primeiro forma o genésico, depois o gástrico, coronário, cardíaco. Qual é que forma primeiro e a sequência dos demais? Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese, ou seja, formação do protoplasma, que é a massa que deu origem à vida, nas células, sob orientação das inteligências superiores. Então, isso foi desenvolvendo lá nas criaturas, quando começaram a evoluir. E as células foram se organizando e os centros vitais, eles foram se organizando também, sem necessariamente ter uma ordem para dizer se foi o primeiro ou o segundo. Podem ter ocorrido simultaneamente, assim, marcando nessa região, futuramente vai surgir o centro. E à medida que o ser foi evoluindo, eles foram se caracterizando. Então não é agora surge esse, agora surge aquele. Praticamente formam um contexto geral, começando lá na escala evolutiva. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética, quer dizer, que é a origem e o desenvolvimento do embrião. Quer dizer, não temos ainda a condição de saber isso. Acredito que nem André Luiz saberia isso na época, quando ele explicou esse livro para a gente, né? Apresentou o livro. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Quer dizer, eles vão emitir uma energia, como é que funciona isso? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e à exteriorização da sensibilidade. Quer dizer, como é que a gente vai fazer esse centro magnético projetar uma onda melhor, né? Nós não temos ainda a condição de fazer isso. Mas ele acredita que a gente vai evoluir nesse sentido. O que é a regressão de memória? São alguns trabalhos feitos através do hipnotismo que você acaba relembrando-se de vidas passadas, né? E entendendo o porquê de alguns dos seus medos, entendendo os relacionamentos familiares dificultosos, que é algo que o espiritismo sério não recomenda fazer. Por quê? Se Deus deu o esquecimento do passado, é para a gente esquecer e não lembrar. Se de repente eu estou convivendo com ele e vou saber que ele foi uma pessoa que me assassinou numa das minhas vidas, a partir daquele momento, como é que eu vou olhar para ele? Hein? Como é que vai ser esse relacionamento? Se eu sou mãe de uma pessoa hoje, que eu abandonei num dia numa situação de penúria, como é que essa criatura vai olhar para mim e me encarar com amor? Então o esquecimento é para a gente desenvolver o amor, amar sem restrição, sem olhar os nossos defeitos, né? Bom, qual é a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? O baço é um órgão que está ligado ao nosso aspecto imune, é um órgão que está ligado à nossa defesa, e o fígado também intimamente ligado com o nosso sistema circulatório, as duas estruturas, tá certo? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado, é muito comum em traumatismo abdominal, em acidente de carro, o indivíduo, ou jogo de futebol, né, pancadas abdominais fortes, o indivíduo rompeu o baço. Então aí com uma cirurgia você tira o órgão e ele aparentemente não faz muita diferença para o corpo. O sujeito não tem uma deficiência, não desenvolve uma doença por isso, tá? O organismo vai se adaptar sem o baço, que é também um reservatório sanguíneo. Às vezes nós estamos andando e sentimos aquela dor na lateral, principalmente quando a gente não tem muito hábito de fazer exercício. O que é? A contração que está jogando um pouco mais de sangue na circulação, e essa contração acaba gerando a dor. Mas às vezes a gente perde esse órgão. Se for socorrido a tempo, feita a cirurgia, não tem problemas hemorrágicos. Se não for, pode ter um problema hemorrágico que comprometa a qualidade de vida do sujeito, né? Então, se eu posso tirar o baço, como é que fica isso? Como é que fica isso no plano espiritual, no corpo espiritual, né? Compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa a anulação deste órgão no corpo espiritual.
e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, ou seja, no formador de células, que envolve inclusive a medula do nosso osso, prossegue funcionando, embora perfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Então, o que acontece? Uma mulher que tira o útero, como é que fica na espiritualidade? Ela vai ficar sem útero? Como é que vai ser o corpo espiritual dela? Não é porque tirou o corpo físico, tirou o útero, que não vai ter o útero. Se eu tiver meu braço amputado, eu não vou ter meu braço no plano espiritual? Dependendo do meu estágio evolutivo, eu posso chegar e achar que eu estou sem braço lá também. Se eu não ando, estou numa cadeira de rodas, a hora que eu passar para o lado de lá, eu vou continuar paraplégico? Vai depender do meu estado mental, da minha mente, refletindo no corpo. Se eu fui uma pessoa que tem uma fácil libertação da questão terrena, eu rapidamente vou recuperar esses movimentos. Se não, eu tenho que fazer uma reabilitação. Então é muito comum os idosos passarem para lá, né? Muito doentes, ficaram no hospital com aquele estado de debilidade muito grande. E aí você demora um tempo para reabilitar. Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Bom, o que são os ovoides? Para quem não lembra dessa aula. Os ovoides são perispíritos regredidos. Da mesma forma que nós fazemos a regressão de tamanho, pega o nosso perispírito adulto e regredimos até um óvulo, né, ao embriãozinho minúsculo, para a gente encaixar naquele embriãozinho, o ovoide também. Ele tem o seu perispírito totalmente regredido e adquire a forma de uma bola, de um ovo. Ali está o sujeito, naquela estrutura rústica, grotesca, mas ele, na essência, é ele. Então ele perdeu a perna, ele perdeu o braço, não é que ele perdeu, ele evoluiu nessa condição. Tá, e aí como é que ficam os centros vitais, já que ele virou uma bola, uma esfera, né? Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual, restritos na ovoidização. Apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam, pensando semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá de futuro. Então, o que acontece? O cara tá regredindo o seu perispírito e vai chegar nessa condição. Então, ele vai ter dentro dessa estrutura todas as características que, se colocada num terreno adequado, desenvolve e ele reassume o seu perispírito. Então, os centros vitais desse sujeito aqui estão completamente, todos eles estão aqui dentro, tá certo? Então, no futuro, o que vai acontecer? Num terreno adequado, numa encarnação própria, ele vai se desenvolver e dar a característica de um corpo humano novamente. Lógico que não sou eu, não é você, que eu acho que a gente tem um princípio doutrinário para guiar as nossas relações pessoais, né? De tal forma que a gente não sai daqui lesando as pessoas, a gente não sai daqui matando milhares. Então, geralmente, os indivíduos que sofrem um processo de ovoidização são indivíduos bastante primitivos, às vezes inteligentes, mas brutalmente arraigados ao mal. Então, eles sofrem essa ovoidização e são utilizados, às vezes, por entidades inferiores, né, extremamente hábeis e inteligentes, para causar obsessão nas pessoas, para vampirizar os obsediados. Então, eles anexam no tubo gastrointestinal, anexam no cerebelo, e esses ovoides ficam causando os pavores e os tormentos que a criatura vivencia quando ela está num processo obsessivo.
Na realidade, ele se torna um joguete, se torna um escravo na mão de entidades mais perversas. Mas isso é um reino umbralino, é o reino trevoso, e lá é onde eles estão localizados. Quando chega o momento de sofrimento, eles são resgatados dessa situação. E o processo obsessivo a que eles se submeteram, né, porque na realidade eles estão sofrendo também na mão dos outros, né? A quantidade de sofrimento que passaram é suficiente para libertá-los daquela condição de ovoide. Planeja-se uma reencarnação, nasce num corpo às vezes muito deficiente, vive alguns meses nesse corpo, ou poucos anos na face da Terra, desencarnam, vamos dizer assim, dá uma organizada melhor no perispírito, e aí eles vêm numa outra encarnação, numa condição física plena, para desenvolver as tarefas, ok? Então esse capítulo foi psicografado em Uberaba pelo Valdo Vieira.